Vou deixar já gravando para não esquecer. Aí, geralmente, às 8 o pessoal começa a entrar, eu espero até umas 8h05 Tá para bom, montar beleza. e a gente já te apresenta, tá bom? Tá.
Fala aí, Hélio, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo? Tudo bem, difícil de chamar de Hélio, viu? Complicado. É, questão de costume, mas Eu pode tenho. chamar do que quiser. Tá, a gente vai esperar o pessoal entrar aí, tá bom? Normalmente, até umas 8h05 a gente começa, beleza? Beleza, então, combinado. Você chegou a fazer o teste com a Gi da apresentação? Quer testar agora, enquanto isso? Já testei, tá tudo bem. Fechou, então. Tá, pessoal, coloquei aí no chat o link para vocês confirmarem presença, tá bom? Para receber o certificado. Vou deixar ela fixada aqui. Se por acaso alguém não estiver encontrando, eu mando de novo, tá bom? Como de costume, vamos aguardar aí uns 5 minutinhos para dar tempo do pessoal entrar. Lá por umas 8h05 a gente começa a aula.
Bom, boa noite, pessoal. Vamos lá. Vamos começar aí mais uma aulinha aqui do projeto de educação da Visio. Hoje eu trago para vocês o Dr. Hélio Bergantini Neto, amigo pessoal, colega de faculdade, formou lá em Rio Preto, foi meu calouro, e é cirurgião vascular aqui pelo HC da USP. Então, trouxe ele para falar um pouquinho de TVP para vocês. Aproveitem, tirem bastante dúvida que ele gosta de falar. Então vai mandar bala aí nessa aula pra gente. Boa, Hélio, manda bala. Fica à vontade. Qualquer coisa eu tô aqui. Beleza. Meu microfone tá bom, né? Imagino que vocês estão conseguindo me ouvir. Boa noite para todo mundo aí, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Maurício, meu amigo pessoal, né, colega de faculdade, foi meu veterano. Agradecer pela oportunidade aqui de conversar um pouco com vocês sobre esse tema. Tá todo mundo... eu já vou compartilhar minha tela aqui, aí vocês me falam se estão conseguindo visualizar bem. Espera um minutinho. Dá para ver aí? Dá para ver só... Apresentação dos slides, dá para ver? Dá para ver. Tá bom. Beleza. Então, boa noite a todo mundo, tá? Meu nome é Hélio, eu sou cirurgião vascular, formado pela Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo, e eu sou pós-graduado em cirurgia endovascular, minimamente invasiva pelo Hospital Sírio-Libanês. Eu fiz uma aula hoje para vocês sobre trombose venosa profunda, mas focado no olhar do emergencista, tá? Então, eu montei essa aula para vocês mesmo, pensando em quais são os aspectos mais importantes que alguém que trabalha na emergência deve ter em mente, deve ter ciência, deve estar habituado quando vai lidar com esse tema no pronto-socorro. Então, eu dividi essa aula em 4 blocos, né? Primeiro a gente vai falar sobre conceitos gerais, vou falar sobre algoritmos de avaliação clínica e diagnóstico, depois eu vou falar do tratamento de algumas situações especiais. Veja que aqui a gente não vai perder muito tempo falando de fisiopatologia da doença, conceitos epidemiológicos, essas coisas, tá? A gente vai focar especificamente em avaliação diagnóstica e tratamento, segundo as principais diretrizes, tá? Então, eu fiz esse slide aqui para ilustrar para vocês o que a gente vai abordar, né? Então, a gente vai abordar, em geral, conceitos sobre a trombose, como eu falei, focado principalmente em tratamento, diagnóstico e algoritmos do pronto-socorro. Vamos falar de algumas situações especiais. O que a gente não vai falar aqui é sobre embolia pulmonar. Então, eu fiz uma aula sobre trombose. Aqui eu não vou comentar sobre embolia, porque é um tema muito grande, se eu fosse englobar as duas coisas, envolve conceitos clínicos, então a aula fica muito extensa, então eu só vou falar de TVT, e eu não vou falar aqui sobre tratamento crônico, investigação etiológica, né, que são coisas que fogem ao escopo de quem está no PS, bem como conceitos em relação à fisiopatologia da doença e por aí vai, tá? Eu tentei montar uma aula para vocês, né, que ao mesmo tempo seja uma aula simples e com um grande embasamento científico, tá? Então, eu simplifiquei para vocês tudo o que existe de mais atual na literatura. E essas são as 4 grandes diretrizes, as 4 maiores diretrizes que a gente tem em vigor atualmente sobre esse tema, né, que são as diretrizes da ASH, tá, da Sociedade de Hematologia, da CHEST, né, que é a sociedade que vai envolver a parte dos pneumologistas também. A gente tem a diretriz europeia de 2021 da ISVS, né, que é a Sociedade de Cirurgia Vascular, e a gente tem a diretriz brasileira, que veio um pouco depois, né, a Sociedade Brasileira começou com um projeto de diretrizes nacionais depois de 2023. Então, essas são as 4 principais diretrizes que a gente tem sobre o tema, lógico que envolvem outros estudos mais recentes, que não foram que não fizeram parte dessas diretrizes, mas que mudaram um pouco da história de tratamento de trombose. Então, o meu objetivo aqui é simplificar para vocês, né, no dia a dia de quem trabalha no pronto-socorro, o que a gente tem de mais respaldo científico na literatura hoje para fazer, tá? Então, eu não vou falar de conceitos básicos, mas é essencial que a gente converse um pouquinho só sobre alguns conceitos iniciais, tá, no começo da aula, sobre a trombose venosa profunda, tá? Então, o que a trombose venosa profunda é? Nada mais do que a formação de trombos, né, nas veias profundas, com obstrução parcial ou total, né? Então, quando a gente tem trombose numa veia superficial, né, numa safena, por exemplo, a gente não tem uma trombose venosa profunda, a gente tem uma trombose venosa superficial. E vale lembrar que a maior parte dos eventos trombóticos, das tromboses venosas profundas, elas ocorrem nos membros inferiores, nas pernas, tá? Mas você pode ter trombose no braço, você pode ter trombose na veia jugular, você pode ter trombose na veia cava, na veia renal, mas a extensa maioria das TVPs são em membros inferiores,
tá? A gente tem uma incidência importante, né? A terceira síndrome cardiovascular aguda mais frequente e a causa número 1 de morte evitável em pacientes hospitalizados, tá? E aí eu chamo a atenção especial para vocês que são habituados a lidar com urgência e emergência, que o TEV é a causa número 1, então, de novo, de morte evitável em pacientes hospitalizados, tá? Então, desde que diagnosticado de forma correta e manejado de forma correta, a gente consegue prevenir uma parcela considerável dessas mortes, tá? É por isso que hoje, em qualquer grande hospital, quando a gente vai preencher o prontuário do paciente, às vezes eles já exigem que você preencha um protocolo de TEV, né, para saber qual o risco daquele paciente e qual a estratégia que você deve abordar. Eu sei que todo mundo lê isso, dá enter, eu também faço isso muitas vezes, para preencher de qualquer jeito, porque senão você fica bloqueado de canetar o paciente, mas olha como isso é importante, uma doença que foi causar uma coisa dessa, uma doença, por causa de uma doença, os prontuários todos mudaram para ter um documento a mais, para você preencher tamanha importância de prevenir e manejar isso de forma correta, né? Então, até 46% das tromboses evoluem para embolia pulmonar, e até 50% dos pacientes evoluem com síndrome pós-trombótica, tá? Então, a trombose é uma doença que ela pode ter complicações agudas, e não só a embolia pulmonar, né, que vocês sabem, a embolia pulmonar é quando esse trombo, ele desprende daqui, né, ele vai parar lá na circulação pulmonar, vai dar comprometimento da ventilação, mas você tem outras complicações agudas, né, você pode ter uma flegmásia, né, que é uma trombose bem grave, que pode resultar numa isquemia da perna, você pode ter várias outras complicações agudas, que também são graves, só que você tem complicações crônicas também, né? Uma perna que teve trombose, mesmo depois de tratada, é uma veia com uma cicatriz, né? Então nunca mais vai ser a mesma. Então isso vai gerar um conjunto de sinais e sintomas que a gente chama de síndrome pós-trombótica. E além disso, esses pacientes, eles têm um risco aumentado para ter um novo evento, tá? Então o tamanho são os impactos da TVP. Então falando basicamente aqui sobre os fatores de risco, vocês sabem melhor do que eu sobre a tríade de Virchow, tá? Que envolve os 3 componentes que estão na gênese de qualquer TVP, que são a estase, a hipercoagulabilidade e a lesão endotelial. Então, isso tudo que envolve qualquer uma dessas 3 coisas é um fator de risco para TVP, tá? Então, quando a gente pensar em paciente no PS, então estase, o paciente que está em pós-operatório, né, que foi operado recentemente, fez uma viagem longa, hipercoagulabilidade, paciente que tem uma neoplasia, né, em uso de anabolizante, trombofílico, lesão endotelial, paciente vítima de trauma, com catéter, com dispositivo e por aí vai, tá bom? Então, não vou focar muito nisso, já finalizando essa parte conceitual aqui, vale lembrar que a gente tem uma definição de TVP, do que é uma TVP proximal, do que é uma TVP distal. Em geral, a TVP distal é aquela que atinge das veias poplíteas para baixo, né, território infrapoplíteo, em geral, a que pega a sua panturrilha, enquanto a TVP proximal pega as veias mais proximais, beleza? Então, já finalizando a parte de conceitos gerais, tá? Então, em geral, o fator de risco é isso, a gente podia ficar dias conversando sobre isso, mas vamos logo para o que interessa, que é o dia a dia de vocês no pronto-socorro, né? Então, o paciente teve um quadro de TVP, de trombose, né? Como é que ele vai se apresentar clinicamente? Então, muitas vezes, você não vai ver essa imagem aqui dessa perna, que parece muito, né? Olha, característico, com esses sinais todos, né? Se a gente for pegar o sinal mais comum, né? Que o sintoma mais comum que o paciente tem é dor, né? Mas você tem outros sinais e sintomas cardinais, né? Edema unilateral, eritema, você pode ter cianose, e o empastamento da panturrilha, tá? O aumento da temperatura local. Mas muitas vezes esse exame físico ele é muito pobre, tá? Existem alguns sinais que ajudam a gente na semiologia, o clássico é o sinal de Romance, que ele é caracterizado pela dor, a dorsiflexão do pé, então se você fazer a flexão desse pé, o paciente vai alegar dor na panturrilha. Mas existem vários outros sintomas, né? O paciente, inclusive, pode dar entrada com hemoptise, com sinais de embolia, já de uma complicação, né? Febre, às vezes pode sugerir uma embolia. Mas o fato é que as diretrizes são enfáticas em falar que o exame físico sozinho, ele é inespecífico, e ele é insuficiente para diagnosticar ou descartar a TVP. Então, você vai precisar lançar mão de exames laboratoriais ou de imagem para diagnosticar ou descartar a TVP. Então, veja, o diagnóstico de TVP, ele não é clínico, tá? Tem doenças vasculares, o diagnóstico é clínico. O de TVP não é, tá? Então, achados clínicos confirmam a doença em apenas 50% dos casos, olha lá. Em até 80% as TVPs, elas podem ser assintomáticas. Tá? E uma coisa importante que a gente vai ver para frente é que, em geral, na TVP, a gente não institui tratamento antes de uma confirmação diagnóstica por exame de imagem. Tá? Em geral, mas a gente não é proibido de fazer isso. Tá? Se você tiver uma alta suspeita clínica, por exemplo, for demorar mais de 24, 48 horas para fazer um Doppler, você pode começar a anticoagulação se o paciente for de baixo risco para isso. Só nesse caso. Mas na embolia a gente tem uma liberdade maior, né? A gente tem vários scores lá,
e a gente é autorizado a já começar a anticoagulação antes da angiotomo em determinadas situações. Na trombose, em geral, a gente não faz isso. Por quê? Porque existem diagnósticos diferenciais importantes, né, e você pode piorar um quadro se o paciente tiver, por exemplo, uma ruptura muscular, né, uma síndrome da pedrada. Então, existem essas situações. E o Doppler é uma coisa muito disponível, fácil de fazer. Então, em geral, a gente só começa a tratar depois do diagnóstico. Mas isso não é proibido. Se tiver uma alta suspeição clínica, você está autorizado sim, né, se o paciente tiver baixo risco de sangramento, a começar o seu tratamento com anticoagulação em geral, mesmo antes da confirmação, tá? E aqui eu trouxe para vocês, né, o score de Wells, famoso score de Wells. Cuidado para não confundir que a gente tem o Wells para trombose e o Wells para embolia. São dois scores parecidos, mas que são diferentes, tá? Aqui eu trouxe, eu não vou ficar lendo coisa por coisa aqui, vocês podem procurar depois, mas basicamente o score de Wells, ele vai avaliar achados clínicos do paciente, vai te dar uma probabilidade, né, pré-teste de o paciente ter ou não o diagnóstico de TVP. Então, em geral, né, na divisão tradicional, a gente define como o paciente que ele é pouco sugestivo de ter trombose, quando você tem um Wells que vai geralmente de -2 até 1, tá? Por que -2? Porque se você tiver um diagnóstico alternativo mais provável, você pontua -2, tá? Então, em geral, você vai fazer isso aqui, né? Então, aqui está traduzido para vocês, aqui mais fácil. Eu não vou ler um por um de novo, mas você vai somar um ponto para cada um desses achados que o paciente apresentar e vai subtrair 2 se ele tiver um outro diagnóstico que seja mais provável. E aí você vai dividir, como eu falei, se tiver de -2 até 1 ponto, é um caso improvável para TVP, tá? E eu vou mostrar o algoritmo completo mais para frente, mas como é um caso improvável para TVP, você não precisa pedir exame de imagem, você vai solicitar um dedímero para excluir a TVP, e eu já vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Agora, os pacientes que têm um score de Wells com uma pontuação maior ou igual a 2, então, em geral, a gente vai solicitar um exame de imagem para que o diagnóstico seja confirmado e depois a gente trate o paciente, beleza? Então, eu vou falar agora um pouco do dedímero, não vou me afundar muito nisso aqui, mas todo mundo fala de dedímero, né? O dedímero, então, basicamente, ele é um produto da degradação da fibrina. Quando a gente tem a cascata de coagulação, né, a gente tem aqui fibrinogênio, né, que vai ser transformado em fibrina, e aí você tem aqui, com a adesão das plaquetas, tal, você tem o coágulo. O que acontece? Né? No nosso sistema que a gente tem no corpo de fibrinólise, o sistema natural nosso, vai acontecer uma conversão do plasminogênio em plasmina. E a plasmina vai quebrar as traves de fibrina. Então, esse processo até do plasminogênio, da conversão do plasminogênio em plasmina, ele é acelerado, ele é ativado por uma enzima chamada TPA. Tá? E é aqui que a maioria dos fibrinolíticos vai agir. Tá? A primeira, segunda, terceira geração vão agir mais ou menos aqui. Mas, por exemplo, o RTPA, que é o T-Plase, que muitos de vocês estão habituados a usar no pronto-socorro, vai nada mais, nada menos do que acelerar esse processo de conversão do plasminogênio em plasmina. Tá? E a plasmina vai quebrar as traves de fibrina, e um dos produtos da quebra das traves de fibrina é o dedímero. Tá? Então, o dedímero, ele aumenta em várias situações. Paciente com COVID, com trauma, com infecção, uma paciente gestante, a própria idade já é suficiente para elevar o dedímero. E o que se sabe, né? Se estudou muito o dedímero, tá? Mas hoje se sabe que o dedímero ele tem uma alta sensibilidade e uma baixa especificidade. Tá? Então, ele é considerado o padrão ouro para excluir TVP em pacientes com baixa probabilidade. O que eu quero dizer sobre isso? Né? Se você tem um dedímero elevado, pode ser qualquer coisa, mas se você tem um dedímero baixo, quase com certeza não é trombose. Tá bom? E estudaram muito dedímero com o passar dos anos, né? Tem vários estudos que mostraram que o dedímero alto, ele se associa ao maior risco de tromboembolismo no paciente internado. Então, por exemplo, paciente internado por outra coisa, com dedímero alto, ele não tem trombose, mas isso pode apresentar um maior risco de episódio de evento tromboembólico. E ele se associa ao maior risco de recorrência no paciente que já teve TVP. Se ele mantém o dedímero elevado por muito tempo, ele tem o maior risco de recorrer. Inclusive, alguns estudos tentaram criar modelos para predizer quanto tempo você vai anticoagular esse paciente, utilizando o dedímero como um dos fatores que você vai analisar nesses scores. Tá? E uma coisa mais recente aqui, é que, em geral, o cutoff de dedímero, na maioria dos pronto-socorros, é de 500, mas hoje, entende-se que você pode melhorar essa acurácia do exame multiplicando por 10 a cada ano a mais que o paciente faz acima dos 50. Tá? Então você aumenta a especificidade na população idosa e mantém a sensibilidade diagnóstica fazendo isso. Mas isso aqui é só um refino. Tá bom?
Mas, em geral, o exame padrão ouro, para a gente confirmar o diagnóstico de trombose venosa profunda, na emergência, é ultrassom Doppler. Tá? Ultrassom Doppler, que em português a gente usa pouco esse termo, mas em inglês a gente usa muito, de whole leg US, né? Que é o ultrassom da perna inteira. Em geral, a gente tem vários critérios, tá? Não é um exame difícil de fazer. Para trombose, o Doppler é um exame bem simples, muitas vezes, de ser realizado, porque os critérios são basicamente esses. Você vai ver uma veia que ela não é colapsável, não é compressível pelo transdutor, e você tem, obviamente, tem outros critérios aqui, né? Em geral, às vezes, aquele fluxo venoso após o segmento trombótico, ele vai perder a rasicidade, tá? Você tem outros achados que você pode encontrar no Doppler, mas, em geral, uma veia que não é compressível, isso é um dado altamente utilizado, tá? Eu trouxe aqui para vocês um exame cedido pelo professor Ivan, que foi, inclusive, uma das pessoas que escreveu a diretriz brasileira de trombose, que eu coloquei no início da aula, e ele mostra para a gente aqui, a gente vê uma artéria femoral pulsando, e uma veia femoral que não comprime. Olha aqui, ó, a veia era para comprimir, né? Em comparação com o lado saudável, né, do mesmo paciente, a gente tem uma artéria pulsando aqui, e a gente tem uma veia que vai ser comprimida agora pelo probe, pelo transdutor. Então, diferentemente da outra, ó, a veia some, ela é compressível, tá? E a gente tem outros achados, né, a perda da facilidade respiratória e tal. Então, o Doppler, em geral, ele é um exame fácil de ser realizado, né, disponível em pronto-socorro, não invasivo, ele é rápido, tá? Não envolve radiação, então, tem todas as limitações do Doppler de ser um examinador dependente, por aí vai, mas, em geral, ele é muito disponível, por isso que a gente utiliza ele como primeiro exame, tá? A gente tem outros exames de imagem que podem auxiliar a gente na avaliação, mas eles são muito menos utilizados, né? Então, a venografia, que é a flebografia, muita gente lê essa palavra, mas não sabe o que significa venografia. Venografia significa o seguinte: tá com suspeita de trombose? Beleza, eu vou levar para o centro cirúrgico, vou pedir uma sala no centro cirúrgico, eu vou anestesiar o paciente ou não, né? Eu vou puncionar a veia sob visão direta, eu vou eventualmente subir um catéter e eu vou jogar contraste por ali, né? Olha quão invasivo esse exame é, né? Então, obviamente, é o padrão ouro, que você vai jogar contraste diretamente para ver. Então, ainda é o padrão ouro, né? Tem gente que já fala que não é mais por conta de toda essa invasividade, mas ele praticamente é um exame que só é utilizado quando a gente pensa em fazer algum tipo de tratamento invasivo, tá? Agora, a angiotoma é um exame mais solicitado, né? Quando que a angiotoma é interessante? Quando você tem uma trombose, uma suspeita de acometimento de território muito proximal. Então, por exemplo, você tem uma trombose de veia ilíaca, que às vezes você consegue ver no Doppler, e das veias femorais, território ilíaco femoral. Aí você pode pensar, talvez eu precise caracterizar isso melhor, eu preciso pedir uma angiotoma. A angiotoma também, ela descarta causas extrínsecas, né, por exemplo, compressões. Né, imagina um paciente que apareceu com uma trombose nas duas pernas, juntos, né, simultaneamente, das duas femorais. Né, será que tem alguma coisa comprimida, veia cava do paciente? Né? Então, a angiotoma é especialmente útil nesses cenários, mas, em geral, não é um exame que você faz correndo no PS, embora você tenha disponibilidade. E a angiorressonância, ela é, em geral, uma alternativa ao angiotoma, tá? Que é um exame, ela é um exame muito pouco utilizado no pronto-socorro. Eu nunca vi falar de alguém que usou, né? Ela pode usar em casos mais crônicos, para caracterizar melhor, mas, de qualquer forma, é uma alternativa à angiotomografia, tá? Então, falando das ferramentas diagnósticas que a gente tem, né? Então, falamos do dedímero, que são as mais populares, né? O dedímero, os exames de imagem e o score de Wells. Como que as diretrizes colocam isso para a gente? Então, agora, vem comigo aqui para não se perder nesse guideline, que muitos de vocês devem ter já impressos nas paredes do pronto-socorro, mas ele vem da diretriz europeia de 2021. Tá? Então, quando a gente está diante de um paciente aqui, ó, com uma história suspeita de trombose venosa profunda, a gente vai fazer uma avaliação clínica completa do paciente e vamos fazer uma avaliação pré-teste, né? Aqui a gente lê score de Wells, tá? A gente vai aplicar o Wells para esse paciente, e se ele tiver uma probabilidade alta de trombose, né, alta, né, vamos dizer que ele tenha, lembra que a gente falou um Wells maior ou igual a 2, a gente vai pedir ultrassom, tá? E aí, se o ultrassom vier positivo, a gente vai anticoagular, tá? Aqui para baixo, vocês nem precisam pensar em relação a isso, que ele fala de outros aspectos, mas positivo você vai anticoagular. Agora, se a gente atender o paciente, né, e o Wells dele vier baixo, né, aí a gente, em geral, pede o dedímero. Se o dedímero vier negativo, a gente praticamente exclui TVP. Se o dedímero vier positivo, a gente pede ultrassom, tá bom? Em geral, o algoritmo é basicamente esse. Na prática, o que a gente faz é diferente, né? A gente já pede junto, né? O paciente foi admitido no PS, a gente já faz o Wells, já vai pedindo o dedímero ao mesmo tempo, e já, se esse paciente tiver
um ELS favorável, a gente já pediu o dedímero e faz ultrassom. Mas o fato é que esse é o algoritmo basal que a gente tem que realizar. Lógico, existem coisas mais complexas, outras situações, mas de base é isso. Agora, uma pergunta que muita gente tem, né, que não está especificamente aqui nesse algoritmo, mas que é a seguinte, né, a questão clássica, quando você tem um ELS de alta probabilidade, né, então o paciente altamente provável que tenha uma TVP, e o ultrassom venha negativo, né, o que você faz nesses casos? Então, as diretrizes são consensuais em orientar que você repita esse ultrassom, em geral, depois de 3 a 7 dias, mas é um nível de evidência 2AC, tá? Agora, mas se for muito sugestivo, né, muita gente vai perguntar isso, mais para frente eu já imagino, né? Eu anticoagulo ou não esse doente? Essa pergunta é motivo de debate em congresso, de debate em diretriz, tá? Às vezes até esperar esse outro ultrassom, se o paciente tiver um baixo risco para sangramento, você pode considerar anticoagular, mas na prática, em geral, a recomendação geral é que você confirme antes de anticoagular seu paciente, tá? Então esse aqui é o algoritmo geral do paciente com TVP abordado no pronto-socorro. Então, em geral, é isso de algoritmo clínico, né, exames diagnósticos e algoritmos. Eu vou começar a falar sobre tratamento, eu vou falar só sobre uma coisinha no começo, e eu vou fazer uma pausa, eu vou abrir para se alguém tiver pergunta, alguma coisa assim, e a gente continua para a segunda parte da aula, tá? Então, eu vou começar falando agora de tratamento, e antes de mais nada, a gente precisa pensar nas medidas gerais, tá? Antes de pensar em medicação, anticoagulação e nada, tá? Vamos pensar na deambulação. Por muito tempo, a gente acreditou que paciente com trombose devia ficar em repouso absoluto. Hoje a gente sabe que isso é mentira, e a gente tem respaldo de diversas diretrizes, todas elas são concordantes em relação a isso, que o paciente deve ser encorajado a deambular, e que isso não aumenta o risco do paciente ter evento tromboembólico. Isso é consensual. Não precisa ter medo de colocar o paciente para andar. Até, eventualmente, se ele complicar, tudo bem, você tem respaldo das diretrizes, mas isso é consenso, que é um mito que deixar o paciente em repouso absoluto é fundamental para o tratamento, tá? E uma outra coisa é a questão de compressão de meia elástica, tá? As meias elásticas, em geral, para o paciente na fase aguda da trombose venosa profunda, elas são recomendadas para alívio de sintomas agudos. Então, se o paciente está com dor, está com inchaço, não existe questionamento. As diretrizes são consensuais em falar que a meia é indicada para esses pacientes, tá? Para aliviar os sintomas. Isso não há nenhuma discrepância. Agora, existe uma discrepância nas próprias diretrizes em relação ao benefício da meia em prevenir a síndrome pós-trombótica, tá? O que é a síndrome pós-trombótica? É caracterizada, né, pelas alterações, né, pelo conjunto de achados clínicos no paciente que teve uma trombose no passado, né, as alterações que vão acontecer por conta daquela cicatriz. Então, tem diretriz, a diretriz europeia, ela fala para você que previne, e as outras duas, a da ASH e a CHESS, falam que não. Tá? Então, isso é um pouco controverso. Eu trouxe até aqui para vocês a diretriz da ISVS, falando para você que você tem indicação de usar a meia elástica para prevenir a síndrome pós-trombótica. Mas eu trouxe as outras duas também, a CHESS e a ASH, falando que você não tem indicação de usar meia para prevenir síndrome pós-trombótica. Né? Então, aqui, ó, nitidamente, né, eles falam contra você usar meia de compressão para prevenir síndrome pós-trombótica, e a ASH também, né, contra a redução para prevenir síndrome pós-trombótica. Qual é a mensagem que fica desse slide? Andar todo mundo, e a meia, mal, em geral, não vai fazer, tá? Agora, é consenso que ela traga um alívio para o paciente. Então, se o paciente tiver com dor e tal, a meia vai fazer bem, para dor, para inchaço, mas é controverso até que ponto que ela vai prevenir a síndrome pós-trombótica. Beleza? E só para finalizar agora essa primeira parte, ainda sobre a parte meio que clínica e comportamental, falei que não ia falar sobre isso aqui, porque não é a função do médico da emergência investigar a origem, né? A gente vai chamar o vascular, chamar o hematologista, chamar o reumato, quem seja, vai ver no ambulatório, tá? Mas em geral, né, só a título de curiosidade, em geral, a gente não deve mudar o rastreio de câncer nesses pacientes, mesmo naqueles com trombose não provocada. Tá? Paciente que chegou com risco com uma trombose sem nenhum fator de risco, a gente só vai investigar o câncer, em geral, seguindo o rastreio recomendado para aquela idade, vai fazer colono, se der indicação, é isso. É lógico que na prática a gente faz diferente, vai acabar pedindo uma endoscopia, né, para ver se tem alguma... Mas isso é uma coisa que as diretrizes não respaldam, tá? E uma outra coisa controversa é a questão de testar a trombofilia. Isso é muito controverso, mas em geral a gente não testa em todo mundo. Só se você tem um paciente de primeiro grau, que já teve episódio de TVP, isso não é utilidade de quem trabalha na emergência, mas só a título de curiosidade.
Outras coisas que as diretrizes recomendam a gente a não fazer. Procurar embolia pulmonar oculta. Tá? Então, você não tem que pedir uma angio-TC se o paciente tem trombose e não tem uma hemoptise, não tem nenhum sinal clínico que sugira uma embolia pulmonar. Tá? Então, basicamente, tratamento comportamental, de clínico, medidas gerais, é isso. Tá? Eu vou começar a falar de anticoagulação agora. Né? É a segunda parte da aula, eu vou falar de anticoagulação, de intervenção e de situações especiais. Só que antes disso, eu vou fazer uma pausa rapidinho para perguntar se alguém de vocês tem alguma dúvida e quer me parar agora para discutir alguma coisa, perguntar alguma coisa, ou se eu posso seguir o jogo. E aí, pessoal, alguém quer colocar alguma coisa nesse momento da aula? Alguma dúvida? Respondam aí no chat, levanta a mão. Eu só não consigo ver, então se alguém escrever alguma coisa... Eu tô vendo aqui. Ele pode deixar. E por enquanto não, vamos fazer assim, ó, a gente dá sequência, tá bom? Se o pessoal Beleza. começar a mandar coisa aqui, eu te interrompo rapidinho, para não perder o fio, tá bom? Beleza. Manda bala. Então, continuando agora com a parte que realmente é importante, né, que vocês têm muitas dúvidas, eu vou falar de anticoagulação. E anticoagulação na TVP é uma coisa que tem muito estudo, de muita coisa, é uma coisa muito heterogênea, e tudo que é muito heterogêneo, não tem como você ter dogmas, né, como você ter níveis de evidência tão altos para ditar condutas de coisas muito heterogêneas. Por exemplo, eu tenho estudo comparando um DOAC específico, né, por exemplo, a pixabana com varfarina mais heparina. Aí eu tenho um outro estudo que compara a dalteparina, que é uma heparina de baixo peso molecular, com outro DOAC. Aí eu tenho um estudo que comparou trombólise mais anticoagulação, só com anticoagulação. Então é muita coisa heterogênea. É muito difícil, então poucas vezes eu vou falar, ou talvez nenhuma, coisas do tipo, sempre é melhor fazer isso, sempre é melhor anticoagular com aquilo, tá? O que eu vou trazer aqui é um apanhado geral, com um respaldo de todas essas diretrizes que eu trouxe para vocês, tá? Então, em geral, conceitos gerais da anticoagulação. A anticoagulação é o melhor tratamento que existe para trombose venosa profunda, isso é indiscutível. Então, eu vou falar um dogma, uma coisa aqui imperativa. A anticoagulação é o melhor tratamento que existe para trombose venosa profunda. Por quê? Porque a anticoagulação, ela vai evitar a progressão do trombo, ela vai facilitar que o corpo do paciente dissolva aquele trombo, ela vai prevenir complicações agudas e crônicas, como síndrome pós-trombótica, dor crônica, vai prevenir embolia pulmonar, flegmásia e outras complicações agudas. E, além disso, a anticoagulação tem uma série de outros benefícios, né? Ela possui um efeito analgésico, a heparina tem uma ação anti-inflamatória. O DOAC, ele tem uma ação anti-inflamatória, tá? Então, a anticoagulação é o melhor tratamento do paciente com TVP. Eu estou falando isso porque eu já quero colocar isso na cabeça de vocês, que quando chegar em filtro, lá na frente, nas intervenções, para vocês não esquecerem que a anticoagulação é o melhor tratamento para esses pacientes, tá? É lógico que cada paciente deve ser avaliado de forma individual, mas a anticoagulação é a única que propicia tudo isso com risco seguro de sangramento, por exemplo, quando comparado a uma fibrinólise. Hoje a gente tem vários anticoagulantes, né? Então aqui tem um esquema simplificado da ação deles, né? Então a gente tem as heparinas não fracionadas, tá? Que vão agir aqui, né? As heparinas vão agir, na verdade, aumentando a afinidade da antitrombina na cascata de anticoagulação. Tá? Isso aqui é uma coisa que não vem ao caso aqui na aula, mas aqui a gente tem, né? A gente tem a heparina não fracionada aqui, tá? A heparina de baixo peso molecular, aqui o danaparinoide também, que é como se fosse igual, e o fondaparinux, que também é um parente, só que a gente tem outros anticoagulantes, a gente tem os antivitamina K, né, que é a varfarina é o clássico, vai inibir os fatores vitamina K dependentes, 2, 7, 9, 10, proteínas C e S, e a gente tem os NOACs, que vão fazer inibição direta. Veja, por que a heparina não é inibição direta? Porque ela vai aumentar a afinidade da antitrombina, tá, na cascata de coagulação. Os DOACs, eles fazem uma inibição direta dos fatores 10A, tá, apixaban, edoxaban e veroxaban, ou 2A da bigatran, tá, vai inibir aqui a trombina. Então, a gente tem uma série, um arsenal de medicações diferentes, e a gente vai ter que levar em consideração diversos aspectos quando a gente for escolher qual desses remédios a gente vai usar. Como a disponibilidade do medicamento no serviço, né, se tem, se não tem, se o paciente tem condição de comprar, se é pago, se é barato, se tem no SUS, se o meu serviço tem, se as pessoas são habituadas a lidar com isso no serviço. Porque, não é fácil lidar com bomba de heparina, não. Tá? Será que tem uma equipe treinada para isso, no meu lugar?
Então, são coisas logísticas, são muito importantes, custos de medicações. A gente vai, obviamente, ter que saber quais são as condições clínicas de cada paciente, se ele tem doença renal crônica, se ele é bariátrico, se o paciente é gestante, se ele tem... Então, todas as condições do paciente, e a gente vai avaliar a necessidade de reversão, se o paciente tem planejamento de cirurgia, tudo isso vai ser avaliado. O fato é que, em geral, né, a gente vai procurar começar essa anticoagulação dos pacientes, ou com heparina, ou com fondaparinux também, ou com DOAC, tá? A preferência geral hoje recai sobre o uso dos DOACs, tá? Especificamente a apixabana e a rivaroxabana, que além de serem os dois mais estudados, são os dois, especialmente a apixabana, com menor risco de sangramento. Vou falar sobre isso um pouco mais para frente, tá? Só um detalhe aqui, por que a gente não usa varfarina de cara, né? Então, isso vocês devem saber já, mas por vários motivos, né? Menor chance de necrose de pele, de reações associadas à varfarina, e falei para vocês que a varfarina trabalha inibindo os fatores de vitamina K dependentes, né? 2, 7, 9, 10, proteína C e S. Proteína C e S tem uma meia-vida mais curta, então são as primeiras a serem inibidas. Só que as proteínas C e S, quando inibidas, elas vão causar um estado pró-coagulante, né? Então, a varfarina tem um efeito paradoxal inicial, e por isso ela não deve ser iniciada de forma isolada, sempre junto com a heparina. E não são todos os DOACs que a gente vai poder começar de cara também, tá? Só a Pixa e a Riva, como eu falei para vocês. Então, em geral, esse aqui é um panorama geral da anticoagulação. A mensagem que fica é que, em geral, hoje as diretrizes são mais enfáticas em falar que os DOACs são a preferência para todos os pacientes e que a gente deve individualizar caso a caso em função das particularidades de cada paciente e de cada serviço, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho de cada um deles de uma forma um pouco sucinta. E eu vou começar falando sobre as heparinas, tá? Como eu já falei, as heparinas, elas agem através de uma inibição indireta, né? Ela vai facilitar a ação da antitrombina na inibição de vários fatores, os principais são o 10A e o 2A. Então, eu vou falar sobre cada uma delas de forma separada, então vamos acompanhar comigo aqui bem devagar, explicativo, falando separadamente sobre cada uma delas. Então, em primeiro lugar, a heparina não fracionada, que foi a primeira heparina desenvolvida, né? É uma heparina de eliminação não renal, a metabolização principalmente hepática, ela vai inibir os fatores 10A e 2A na mesma proporção. Em geral, ela é a heparina de escolha, medicação, na verdade, não só a heparina, de escolha, até hoje, para você usar, por exemplo, no paciente renal crônico com clearance menor que 15, tá? Além disso, para os pacientes dialíticos. Então, até hoje, considerando tudo que é anticoagulante, NOAC, por aí vai, se tiver um paciente com clearance menor que 15 ou dialítico, a heparina não fracionada é o medicamento de escolha, é o mais seguro, tá? Em geral, ela também é um medicamento de escolha para pacientes críticos, pacientes que você precisa ter uma previsibilidade, reverter quando quiser, é mais seguro você usar a heparina não fracionada, tá? Problemas. Em geral, a gente utiliza a dose endovenosa, né? Então o paciente fica em bomba com essa dose de 80 unidades por quilo, seguida de uma infusão que vai sendo regulada pelo TTPA, né? Então você precisa monitorizar esse paciente com TTPA, em geral. E eu já sei que alguém está pensando em perguntar isso no final da aula, mas existem sim esquemas, né, com heparina não fracionada subcutânea, existem esquemas por peso, esquemas com dose fixa. Em geral, você também tem que monitorizar por TTPA, eles são menos previsíveis, mas pode ser uma alternativa quando você não tem bomba, por exemplo, tá? E vale aqui uma outra coisa boa da heparina não fracionada é que ela é totalmente reversível com a protamina, diferentemente da prima mais nova, né, que é a heparina de baixo peso. Ela apresenta uma reversão parcial com a protamina, tá? Por quê? Porque, em geral, o mecanismo dela vai acabar inibindo mais o 10A do que o 2A, tá? Ela é uma heparina de eliminação renal, tá? Então você tem que tomar cuidado com o paciente renal crônico, você não tem uma previsibilidade da dose. Em geral, a gente usa a heparina de baixo peso, a enoxaparina, né, popular no pronto-socorro, em doses subcutâneas, né, 1 mg por quilo a cada 12 horas ou 1,5 uma vez ao dia, tá? Dá para monitorizar com anti-10A, mas isso aqui é totalmente dispensável, só em algumas populações específicas que você vai considerar isso, tá bom? Em geral, a heparina de baixo peso, junto dos DOACs, acaba sendo na população geral uma escolha, especificamente em gestantes, tá? Eu já vou entrar nesse mérito aqui, porque é o seguinte, gestante não pode tomar DOAC e não pode tomar varfarina. Gestante pode tomar heparina não fracionada e heparina de baixo peso. Mas, obviamente, pela praticidade, a heparina de baixo peso acaba sendo a medicação de escolha em gestantes. Cuidado para não confundir com puérperas. Mulheres que estão em aleitamento não podem tomar DOACs,
mas porque não tem estudo ainda, talvez seja uma questão de tempo, mas podem tomar varfarina. Então, a varfarina é utilizada em mulheres que estão amamentando, mas ela não é autorizada para mulheres gestantes. Gestante tem que ser parina, tá bom? E o Fondaparinux, que é uma coisa menos disponível aqui, mas a gente tem no Brasil, ele vai inibir apenas o 10A, não tem antídoto, tá? Você pode monitorizar se quiser com anti-10A, mas ele é uma droga de eliminação renal, por isso que ele é contraindicado em paciente com clearance de creatinina baixo. E ele é feito em dose única diária, tá? 5 miligramas para o paciente menos 50 quilos, 7,5 para o paciente 50 e 100 quilos, e 10 miligramas para o paciente mais de 100 quilos, subcutâneo uma vez ao dia, tá? Quando que o Fondaparinux ele começa a ser interessante para a gente? Em geral, quando o paciente teve um negócio chamado HIT, tá? Que é uma reação imune que o paciente tem ao uso de heparina, e o Fondaparinux acaba sendo escolha nesses pacientes, tá? E a TVS, que eu coloquei como trombose venosa superficial, o Fondaparinux ele é interessante porque os estudos avaliaram o Fondaparinux especificamente no tratamento de tromboflebite, trombose venosa superficial, tá? Então, basicamente, de heparinas, isso aqui é o quadro mais importante que a gente precisa saber. Agora eu vou falar de varfarina, tá? Então, como eu falei, antivitamina K vai inibir a síntese de fatores de coagulação, né? 2, 7, 9, 10, além das proteínas. Tem um efeito pró-coagulante, antes de começar o efeito anticoagulante. Então, por isso que ele exige uma ponte obrigatória com heparina, até se atingir o NR necessário, e depois você retira a heparina e continua só com a varfarina, tá? Ele tem várias maneiras de você reverter, você pode usar vitamina K, complexo protrombínico, plasma fresco congelado, a dose vai variar em função da gravidade do paciente. E a grande pergunta que fica é o seguinte, eu vou mostrar para vocês essa imagem aqui. Hoje a gente está na era dos DOACs, tá? A varfarina está caminhando para ser enterrada. A varfarina vai virar uma peça de museu no futuro, né? Então, hoje o papel da varfarina, ele é baixo em alguns casos. Eu sei que na situação do dia a dia de quem trabalha em SUS, isso é um pouco diferente, porque o SUS ainda muitos serviços não tem a disponibilidade de usar DOAC. Mas no mundo ideal, a varfarina não é a primeira escolha na maior parte, a esmagadora dos pacientes. Por quê? Porque ela é um medicamento imprevisível, que demanda controle regular com o NR, que tem baixa segurança para sangramento, 1 milhão de interação medicamentosa, tá? Mesmo tem estudo que mostra que mesmo o paciente com NR normal tem uma taxa maior de sangrar, tem um risco grande de sangrar. Então a varfarina está sendo sepultada ao longo do tempo, né? A varfarina vai permanecer como escolha, em geral, para aqueles pacientes que têm, no cenário de trombose, em geral, SAF triplo positivo, tá? Que é uma coisa que, obviamente, é difícil de você concluir no PS, mas tem gente que prefere deixar a varfarina para qualquer paciente com SAF, mesmo que não seja triplo positivo, e no paciente com insuficiência renal terminal, com clearance menor do que 15, né, ou em diálise. Então, a varfarina, junto com a heparina não fracionada, também, outra medicação possível, ela é estudada já e segura para pacientes com clearance menor do que 15. Mas atenção, né, tem um estudo recente que avaliou os dados dos Estados Unidos, né, de paciente dialítico, e que já esses estudos já estão começando a concluir que a apixabana pode também ser um medicamento seguramente utilizado em doses menores para pacientes dialíticos ou com clearance menor do que 15, tá? Então isso é uma novidade, mas em geral a varfarina permanece uma escolha em pacientes SAF triplo positivo e insuficiência renal terminal. Veja que eu não estou falando de prevenção, tá? Porque em prevenção a gente tem outros cenários, válvula metálica e por aí vai. Estou falando de tratamento de TVP, tá bom? Então, várias limitações, mas em geral, a varfarina é isso, tá? E isso já é uma coisa muito sepultada, com muita evidência robusta de que os DOACs são superiores à varfarina, segundo todas as diretrizes. Então, não tem conversa, tá? Se o paciente não é SAF triplo positivo, não é renal crônico dialítico, você tem condição de dar um DOAC, dá um DOAC, tá? Esquece a varfarina, beleza? E agora eu vou falar rapidamente dos DOACs para vocês, né? Tem esse infográfico aqui que eu fiz com a ajuda da inteligência artificial, que vai comparar 4 deles, tá? Eu acho que a dabigatrana e a edoxabana são menos utilizados no dia a dia, eu prefiro que você foque nesses dois aqui. Eu vou depois mostrar um outro slide com as doses, tá? Eu sei que aqui tem uma dose inicial, mas em geral, os DOACs, eles são inibidores diretos, né? Então, a Riva, a Pix e a Edoxa são do 10A e a dabigatrana é do 2A, da trombina. E o interessante é que a Riva e a Pixa, que é os dois que você tem que saber, é os dois que você não necessita de ponte com heparina. Dabigatrana e edoxabana precisam de uma ponte com heparina. Mas veja, diferentemente do que a gente faz com varfarina, aqui a gente vai começar só heparina, depois a gente vai dar só o DOAC, beleza?
As doses eu vou falar no próximo slide, e a gente tem, né, reversores, a gente tem sim, tá? Mas que são muito pouco disponíveis ainda no Brasil. Mas existem reversores dos DOACs, tá bom? Existem considerações e restrições em relação ao uso de alimento. Por exemplo, um paciente com bypass gástrico, infecção de RU, né, você deve atentar se ele não vai ter um prejuízo de absorção dessas medicações, né, por exemplo, da Riva. E a gente tem um limite de clearance de creatinina. Como eu falei para vocês, em geral, a dabigatrana você pode usar até um clearance de 30, a Riva de 15 a 30, a Pixabana menor que 15, e Edoxa menor que 15 você não pode usar, mas eu falei que já tem estudo mostrando que a Pixa pode ser segura em paciente até dialítico, tá? E aqui uma dosezinha, um slidezinho com uma coisa de bolso aqui para você ter, tá? Como que eu prescrevo cada medicação? Tranquilo. Então, ó, rivaroxabana, que é o Xarelto, como que eu faço? Então, um ataque de 15 mg de 12 em 12 por 21 dias, seguido de uma dose de manutenção, uma vez por dia, 20 mg. Por quanto tempo? É uma outra conversa, tá? Mas assim deve ser prescrito no PS, provavelmente até chegar nesse por quanto tempo, o paciente já vai ter passado no ambulatório com vascular, tá? Ou vai ter sido internado no hospital, ou vai ter passado no ambulatório com alguém. E o Eliquis, né, que é a Pixabana, geralmente vai fazer 7 dias de 12 em 12, tá? 10 mg de 12 em 12 por 7 dias, depois 5 de 12 em 12, tá bom? Aqui, esses outros dois têm necessidade de uma ponte com heparina, né, da dabigatran e edoxa, né, você vai fazer 5 a 10 dias, em geral, antes, só de heparina. A dabigatran você vai usar 150 de 12 em 12, e edoxa, né, que é o Lixiana, 60 uma vez ao dia. Algumas contraindicações, lembra que no SAF triplo positivo, você vai preferir a varfarina. Na insuficiência renal crônica com clearance menor do que 15, você vai preferir a heparina não fracionada e ou a varfarina. E lembra que gestação e amamentação você não pode usar DOAC, tudo bem? E óbvio que tem outras considerações que eu já falei, mas que não estão aqui, né? Avaliar se o paciente fez uma bariátrica e por aí vai, tá? Deve individualizar. Então, antes da gente continuar, eu vou só falar rapidinho de alguns dados aqui, porque muita gente pergunta, qual é melhor? Depende, tá? Em geral, o pessoal está estudando isso já faz um tempo, né? O anticoagulante mais estudado atualmente é a Pixabana, e a gente teve um estudo chamado Amplify, que ele foi o estudo que selou a equivalência da Pixabana comparada com a varfarina e mostrou que ela se associa a menor risco de sangramentos, tá bom? E a gente teve um estudo, né, chamado SELECT-D. Esse estudo ele comparou a rivaroxabana, que é o Xarelto, com a heparina de baixo peso molecular e mostrou que em pacientes com câncer do trato gastrointestinal, a incidência de sangramento era maior em quem tomava o Xarelto. Tá? Então, nesse cenário específico de paciente com câncer do trato gastrointestinal, o SELECT-D mostrou para a gente que era melhor a gente usar a heparina. Só que aí veio um outro estudo chamado Caravaggio. O Caravaggio comparou a Pixabana com a heparina de baixo peso molecular e ele mostrou para a gente que a Pixabana não se associa a menor taxa de sangramento em pacientes com neoplasia do trato gastrointestinal. Então, é seguro você usar. Quando que eu vou escolher qual? O inconveniente, em geral, da Pixabana é que a dose vai ser sempre de 12 em 12. O Xarelto, se o paciente for tomar por mais tempo, ele vai tomar uma vez por dia, tá? O Xarelto tem genérico hoje, é mais barato, né? Então tudo isso deve ser levado em consideração quando a gente for prescrever o nosso anticoagulante para o paciente, tá? Agora, uma coisa que também não convém muito para vocês, que é em relação ao tempo, né, a duração do tratamento anticoagulante, tá? Em geral, no PS, vocês vão prescrever o ataque, o paciente vai acabar sendo internado ou vai para o ambulatório, mas, em geral, né, isso é controverso entre as diretrizes também. O fato é que, no mínimo, 3 meses a gente tem que anticoagular, em geral, todo mundo. Tá? Então, em geral, a gente anticoagula de 3 a 6 meses aquele cara que tem um fator de risco claro, né, uma TVP provocada, o cara que fez uma cirurgia recente, ou teve um trauma que a gente identifica o fator de risco associado. Então, em geral, a gente vai anticoagular de 3 a 6 meses, com o objetivo de resolver o evento agudo. E agora, a anticoagulação depois de 6 meses é uma coisa muito discutível. Tá? Em geral, as diretrizes trazem 1 milhão de tópicos em relação a isso, mas em geral, para paciente com uma TVP sem uma causa identificada, ou com uma TVP que foi recorrente, você vai tender a anticoagular por mais tempo. Tá? E existem estudos hoje que orientam você, depois de 6 meses, a anticoagular o paciente com uma dose reduzida, tipo 10 mg por dia de Apixa, ou 10 mg por dia de Riva, ou 2,5 de Apixa. Tá? Então, por quanto tempo? Cada vez mais tem estudo hoje tentando mostrar que você pode coagular por 2 anos, por 3 anos. O fato é que paciente com TEV recorrente, né, ou paciente com fator de risco que nunca vai sair, por exemplo, o paciente com câncer, você vai anticoagular por tempo indeterminado. Tá?
Uma outra coisa interessante para vocês que trabalham no Velho, pronto-socorro, né? rapidinho. Oi. Deixa eu só te interromper, porque tivemos 2 comentários aqui no grupo, um da Beatriz, Tá, é a respeito de um caso, eu vou deixar para o final, tá? Mas só tá. para não perder a linha de raciocínio aqui, o Luiz Henrique perguntou o seguinte: a rivaroxabana pode ser um substitutivo da varfarina em paciente renal crônico? Rivaroxabana, a gente não tem estudo ainda que mostra que ela é segura em paciente com renal crônico. Renal crônico é um termo vago, né? Renal crônico é um termo que abrange muita gente. Vai abranger desde o paciente com clearance mais alto, né? Até o paciente com clearance mais baixo. Então, renal crônico depende do clearance, tá? Então, com clearance mais alto, né? Depois eu até passo para vocês as tabelinhas de dose, como a gente tem para usar. Então, ela pode ser uma alternativa à varfarina em pacientes com clearance mais alto, mas o fato é que clearance menor do que 15, não. A gente não tem respaldo científico para usar a Riva em paciente com clearance menor do que 15. O que a gente tem indícios, né, é que a Apixa pode ser segura numa dose menor também nesses pacientes. Então, a gente ainda não pode falar que a Riva ela é segura para substituir a heparina e a varfarina, né, e a heparina não fracionada, em pacientes com clearance muito baixo. Mas a Apixa talvez seja, tá? Beleza. É isso? Isso aí. Tá. Então, seguindo aqui agora, né, para nossa reta final da aula já, você que está no PS, quando você pode mandar o doente para casa, tá? Isso é uma coisa mais prática e é legal e as diretrizes abordam isso, tá? Quando você pode mandar o paciente para casa? A primeira coisa é o seguinte, eu não falei aqui de embolia pulmonar, que eu falei que a aula ia ficar muito extensa, eu não vou falar sobre isso, é um tema para muitas outras aulas. Mas, obviamente, você tem que descartar a embolia pulmonar em um paciente antes de mandar para casa. Tá, então, não que você vá em todo paciente aplicar os scores, tá? Existe o score de PES simplificado, o score de Hestia, mas ele não pode ter nenhum indício que sugira que ele tenha um PEP, tá? Uma outra coisa, obviamente, o paciente precisa estar estável hemodinamicamente, ele não pode ter comorbidade grave, né? Ser um renal crônico dialítico, um paciente com condição clínica importante, ele deve ter um suporte social adequado, condição de comprar o remédio, né? Ter certeza de que ele vai tomar certinho, e precisa ter acesso garantido à medicação, tá? Então, se você conseguir falar sim para tudo isso, você vai conseguir tratar ele de forma ambulatorial. As diretrizes, em geral, elas não dão critérios objetivos, checklists assim. Isso foi mais uma coisa que eu fiz aqui com a IA, mas o que elas orientam é o seguinte, o paciente ele está estável, não tem sinal de complicação, não tem comorbidade clínica grave, está sem dor, né, coisa que ele está sem dor, é uma trombose que não é muito extensa, ele está sem dor, tá beleza, controlou, aí dá para ir para casa. Tá? Deixa o retorno ambulatorial. Isso aqui é bem... As diretrizes, cada vez mais, elas tentam, ao nível de evidência 1A, né, da diretriz europeia, elas tentam cada vez mais encorajar o médico de emergência a tratar o paciente de maneira ambulatorial, tá? E agora, nesse último bloco, né, eu vou falar para vocês sobre situações especiais, né? Trombectomia, filtro, fibrinólise, situações de tromboflebiite superficial, catéter, braço e por aí vai. São slides também meio curtos, assim, é meio que um slide para cada coisa. Alguém aqui até aqui quer fazer mais alguma observação, alguma coisa? Ou podemos partir para esse finalzinho de aula? Deixa eu colocar esse caso, então, aqui da Beatriz, só porque acho que tem mais relação com essa parte anterior da aula. Ela escreveu assim, Helio: minha paciente estava com pancitopenia, alteração na forma das hemácias, não era falciforme. Edema de tornozelo e pé esquerdo com evolução de 1 semana. Romans e cacifo positivo. Solicitei um dedímero que veio de 1.600. Não tinha Doppler no serviço. Pedi TC da região e avaliação do pronto atendimento da cirurgia. Ela não viu desfecho. Você acha que, um caso desse jeito, risco alto de trombose? Difícil, hein? É um caso muito difícil, né? A gente deve avaliar cada paciente de forma individualizada, né? Então, esse caso é uma alta probabilidade clínica, né? O Wells alto, dedímero estourado, mas ao mesmo tempo um paciente com uma pancitopenia, né? Com risco de sangrar. Obviamente, a gente tem que avaliar de maneira individualizada a cada caso, né? Mas, em geral, com a segurança que a gente tem em relação aos anticoagulantes hoje, eu acho que não faria, que talvez, é lógico, é fácil falar ouvindo alguma coisa e não vendo o paciente, né? Mas, assim, eu acho que se eu tivesse possibilidade de começar com o NOA, cujo risco de sangramento é muito baixo, ou mesmo com uma heparina não fracionada, que tem uma previsibilidade de reversão, se a gente precisar reverter a qualquer momento, talvez até esse paciente fazer o Doppler fosse uma alternativa viável, né? O problema da heparina não fracionada é que esse cara vai precisar fazer o Doppler fora, provavelmente. Então, você não vai conseguir levar a bomba do paciente fazendo em geral. Então, em geral, você pode pensar em fazer uma dose de ataque, e qualquer coisa reverte no serviço de referência,
mas parece que é um paciente com alto, e a gente não tem ferramentas objetivas para isso, mas parece um altíssimo risco de TVP no paciente que tem relativamente um risco maior de sangrar, mas que talvez, me parece um caso que talvez fosse benéfico a gente iniciasse a anticoagulação, mesmo sabendo dos riscos, pensando no possível benefício em relação ao potencial risco que esse paciente teria, especialmente pensando na possibilidade de medicações cada vez mais modernas hoje. Então, eu, pessoalmente, pelo que você me falou, anticoagularia esse paciente pelo menos uma dose antes de completar a investigação com ultrassom Doppler, tá? Legal, deixa eu fazer uma outra pergunta, agora é minha mesmo. Uhum. Número de plaquetas, plaquetopenia, existe algum valor de plaquetas que a gente contraindica de coagulação para o paciente? Isso é uma coisa controversa também, né? Já aproveitando isso, vou entrar num outro aspecto. Quando a gente começa a anticoagulação para o paciente, em geral, a gente precisa pedir alguns exames, e o hemograma é um deles. Em geral, a preparina é só hemograma, tá? Por quê? Porque a gente precisa exatamente monitorizar o número de plaquetas e ver se o paciente pode reagir com HIT, né? Uma reação anticoagulante. Às vezes, lógico, a gente vai dar alta, não vai conseguir fazer isso, mas pelo menos um exame é necessário. Em relação ao número de plaquetas, a gente não tem critérios objetivos para isso, e consensuais que falem, olha, plaqueta abaixo de 50 mil é proibido anticoagular, plaqueta menor do que tanto é proibido anticoagular. A gente tem várias referências, isso vai servir até para fibrinólise também, né? Para fibrinólise, a gente tem também uma série de livros, texto, e uma série de diretrizes com 1 milhão de contraindicações. Vocês sabem que vocês tratam AVC, tratam infarto no pronto-socorro, sabem que tem 1 milhão de contraindicações. Mas isso também não é muito consensual. Tá? Então, existe diretriz que vai te falar, olha, plaqueta abaixo de 50 mil, você não anticoagula, você para, você faz isso. Mas, em geral, também a gente não tem números consensuais em relação a isso. A gente deve individualizar cada caso, e eu acho que sempre que possível, né, é importante que a gente tente optar por uma medicação mais segura e com uma maior reversibilidade. Em ambiente hospitalar, a heparina não fracionada é uma medicação bem útil nesse contexto, né, que você tem um antídoto fácil de ser realizado, caso você precise, mas infelizmente não existem coisas formais, assim, ó, abaixo de tanto você está proibido de coagular, abaixo disso. Mas é meio raro, viu? Paciente com plaquetopenia importante, lógico, até a colega citou um paciente com pancitopenia, mas em geral, pacientes com plaquetopenias muito baixas, é raro que esses pacientes de PS que cheguem com trombose, cheguem com paciente habitual, né? A maior parte cheguem com plaquetopenias baixas, assim. Mas em geral, também a gente não tem nada absoluto, tem que avaliar risco-benefício, infelizmente, tem que ver caso a caso. Beleza, boa. Manda bala aí. Beleza, tudo bem por aqui? Vamos para a parte final. Falar sobre situações especiais. Eu vou colocar uma por uma, que é aqui, que eu acho que vai ser mais construtivo, porque muita coisa que eu falei, vocês estão até, às vezes, mais habituados do que eu, lidar em pronto-socorro e tal. Mas agora eu vou falar de coisas que realmente são importantes e que vocês têm muitas dúvidas. Eu vou falar de uma por uma. Eu vou começar falando sobre isso aqui. Eu peço que todo mundo preste muita atenção, porque esse é o momento que eu peço para vocês disseminarem essa informação que eu vou passar, o máximo que vocês conseguirem no pronto-socorro, tá? Isso é um conceito que a gente, cirurgião vascular, tem. Pessoal, filtro de veia cava é uma bosta, é uma merda, é ruim, a gente odeia filtro de veia cava. É ruim, é lógico que ele tem as suas utilidades, mas em geral o cirurgião vascular não gosta de filtro de veia cava, tá? Por quê? Por vários motivos. Primeira coisa, filtro de veia cava nunca vai ser igual a anticoagulação, tá? A gente é cirurgião, a gente gosta de fazer procedimentos, de operar, mas a gente odeia passar filtro de veia cava. E sempre que vocês pedem avaliação para filtro, eu tenho convicção de que 95% vem, não vou fazer. Por quê? Eu vou convencer vocês aqui a não indicar filtro, né, muitas vezes. Por quê? Cara, filtro de veia cava é uma coisa que tem que levar o paciente no pronto-socorro, no centro cirúrgico, tem que anestesiar o doente. Existe a descrição de filtro à beira-leito, mas é muito raro, eu nunca vi fazer, tá? Mas para ter uma precisão maior, você precisa levar ele no pronto-socorro, no centro cirúrgico, aí tem que anestesiar o doente. Beleza, anestesiou, então tem o risco da anestesia. Aí você vai puncionar a veia do paciente, tem o risco da punção e o risco desse procedimento. Você vai subir um negócio de um catéter e vai liberar o filtro na veia cava. Você tem risco só aí. Do filtro migrar e fazer, por exemplo, uma insuficiência valvar aguda de coração, o cara morrer na hora. Você tem risco do filtro ficar preso em alguma coisa. Você tem 1 milhão de riscos relacionados ao filtro nesse momento, tá? Mas vamos imaginar que deu tudo certo, que você passou o filtro, liberou o filtro infrarrenal, você saiu de campo, tá? Aí você colocou um pedaço de ferro dentro do paciente. Um pedaço de ferro. A gente está em 2026 colocando um pedaço de ferro. O futuro não vai ser assim. E olha que eu sou cirurgião, não sou clínico.
O filtro, ele não tem evento antitrombótico, ele não tem ação antitrombótica, né? Pelo contrário, ele tem uma ação pró-trombótica, que você imagina você colocar um filtro de ferro dentro da veia cava. Então, você está fazendo lesão endotelial nesse paciente, está deixando o paciente mais parado, você tem um prato cheio para ter um evento mais trombótico, e ele não vai ter ação analgésica, ele não vai ter ação anti-inflamatória que as heparinas ou anticoagulantes têm. Então, o filtro é ruim, tá? Agora, vamos imaginar que você passou o filtro. Aí depois tem que tirar, né? Porque a gente tem filtro removível e permanente, tá? Mas em geral você tem que tirar. Então você tem que fazer um novo procedimento com os mesmos riscos para arrancar o filtro. Tem risco de punção, risco de escapar, risco de fazer isso, daquilo. E isso se o filtro não trombosar. Porque grande parte dos filtros, ao decorrer dos anos, vão trombosar, tá? Eles vão trombosar sua cava. Então você está paradoxalmente colocando uma coisa protrombótica no paciente. Beleza? Antigamente, os livros traziam várias indicações de filtro, você tinha lá que ficar decorando. Na prática, hoje é o seguinte, a gente só vai indicar filtro em duas situações. Primeira, se o paciente não pode anticoagular, tá? E se ele tem uma TVP documentada de membro inferior, porque tem outro detalhe, viu? Se a TVP do cara for no braço, não vai adiantar nada você botar um filtro aqui embaixo. Se a TVP do cara for na veia jugular, não vai adiantar nada você colocar aqui embaixo, tá? Então o paciente precisa ter uma trombose venosa na perna, documentada, e você precisa ter uma contraindicação à anticoagulação ou uma embolia em vigência da anticoagulação. Então, por exemplo, você está anticoagulando de maneira adequada e o paciente faz novos episódios de embolia pulmonar. Isso é uma coisa mais rara de indicar, a gente vai tentar mudar a medicação, ver se o paciente está tomando direito, mas em geral a gente vai indicar filtro quando o paciente tiver uma contraindicação de coagulação. Essa é a principal, tá? A gente tem evidência científica disso? Temos vários, né? Como o estudo PREPIC 2, que randomizou o paciente com filtro e anticoagulação versus pacientes só com anticoagulação. E ele viu que os pacientes com filtro mais anticoagulação, eles não só tinham uma maior chance de complicações, tá? Como eles também tinham uma maior incidência de TEV, né, a longo prazo, porque o filtro trombosava. Tá? Você tem maior risco de complicações e você não tem uma diminuição da chance desse paciente ter uma embolia pulmonar. Tá? Então isso quebrou, e cada vez menos a gente indica filtro hoje. Pra vocês terem noção, nos Estados Unidos tem outdoor de advogado falando assim para pessoas, você tem um filtro, eu posso processar o seu médico. Por quê? Porque se o filtro não for removido, ele vira um negócio trombogênico. Tá? E muito filtro, a gente vê no sistema público de saúde, muito filtro passado, ele não é removido, ele fica lá para sempre. Isso é muito louco. Então, em geral, se ele tiver uma contraindicação absoluta de coagulação, mas qual a contraindicação absoluta? O paciente está com uma HDA por varizes esofagogástricas. Liga a varizes esofagogástrica, faz endoscopia, depois a gente coagula o paciente. Não vamos passar filtro. Mas ele está com uma HDA por úlcera. Tratamento, trata a úlcera péptica, não sei o que, não vamos passar filtro. Putz, o paciente vai precisar operar. Ele está com uma trombose e vai precisar operar amanhã. Como é que eu vou anticoagular? Então a gente vai avaliar a extensão da trombose, mas em geral a gente não indica mais filtro nessa situação também. A gente indica meia elástica, parará, anticoagulação no D1, pós-cirurgia, fica um dia sem anticoagulação, ou opera anticoagulado do paciente. Filtro vai piorar a situação nesse caso e é negócio para um dia. Tá? Então, em geral, as indicações são cada vez mais restritas. O paciente está sangrando, tem uma trombose, é um paciente oncológico, está sangrando por uma neoplasia de estômago. Está sangrando, fez radioterapia, não para de sangrar, não tem como. Tá bom, esse paciente vai passar um filtro. Tá? Esse é o paciente que tem uma indicação, provavelmente vai ficar o resto da vida com ele esse filtro, paciente oncológico, não tem como parar o sangramento, aí esse paciente tem que passar filtro. Tá? Mas o que é consenso é que a gente não indica o filtro junto com trombose, e o quanto antes a gente, junto com anticoagulação, e o quanto antes a gente puder, a gente vai arrancar esse filtro e voltar a anticoagular esse paciente. Temos evidência científica? Muita, mas muita evidência científica que fala a favor disso. Tá? A gente cada vez menos está usando filtro, tá bom? Então o cenário clássico do filtro é esse, guarda isso. Paciente oncológico com HDA que não tem salvação, está sangrando, ou qualquer coisa. Tá bom, aí a gente vai passar o filtro, esse aí não tem condição. E um outro cenário comum, que eu até vou falar para vocês, talvez perguntem, é o paciente que teve aumento ou progressão da TVP, mesmo com a anticoagulação correta. Isso aí não tem nada a ver com filtro. Isso aí a gente vai internar o paciente, mudar o medicamento para heparina, subir a dose, vamos ver se ele está tomando certinho. Isso aí não é recorrência de embolia e vigência de anticoagulação adequada, tá? Dosante 10A, beleza? Então, em geral, a gente tende a cada vez menos indicar filtro, mas ele não deixa de ser um outro a mais aí que a gente tem no nosso arsenal. Fibrinólise, né? Trombose nos pacientes com trombose.
Eu tenho aqui uma imagem, olha que legal, eu mesmo tirei essa foto de um paciente no PS do HC faz uns 4 anos, de uma flegmásia, olha que imagem de livro. Tá? Flegmásia, o que que é? É uma trombose tão extensa, mas tão extensa, mas tão extensa, que a perna fica vermelha, é cianótica, ela fica congesta, tá? Porque o sangue ele não está drenando para a cava, ele está preso aqui. Então isso começa a ficar cianótico. E isso pode comprometer a irrigação arterial do PS, pode causar uma amputação. Beleza? É muito raro e é muito pouco provável que isso aqui evolua para uma amputação. E não é toda a trombólise, não é toda a flegmásia que tem indicação de trombólise, tá? Mas o que a gente tem de evidência pensando em trombólise e trombectomia? Tá? A evidência que a gente tem hoje, eu já vou explicar a diferença desses conceitos, é que é o seguinte, a gente vai considerar a realização desses procedimentos, tá, de trombólise ou trombectomia, para aqueles pacientes com flegmásia ou com risco de perda de membro, de tão grande, tão extensa que é a trombose, não está conseguindo drenar nada da perna, em território proximal, tá, ilho-femoral, o paciente ele tem que ter, em geral, menos de 14 dias do evento, ter um baixo risco de sangrar, tá tudo aqui para vocês, e além disso que não está aqui uma boa expectativa de vida, tá, porque tem muito risco. O objetivo aqui é salvar a perna do paciente, tá? E prevenir, e tentar, em tese, prevenir a síndrome pós-trombótica, tá? Mas esse conceito foi quebrado com um estudo, tá? Que foi o estudo ATTRACT. O ATTRACT randomizou anticoagulação versus trombólise mais anticoagulação. E ele viu que não tinha diferença na prevenção de síndrome pós-trombótica, tá? Então, a gente não tem essa evidência. Mas a trombectomia e a trombólise, elas acabam sendo uma opção para pacientes com essas condições. Então, uma trombose muito extensa, às vezes flegmásia, proximal, e um paciente que talvez perca o membro. Mas o que é consensual é que a trombólise sistêmica, ela não é utilizada aqui. Tá? Em geral, cuidado. Isso é diferente de embolia pulmonar, de infarto. Tá? Aqui a gente prefere, sabidamente, a trombólise por catéter. Como que a gente faz? Leva o paciente para o centro cirúrgico, punciona, sobe um catéter, guiado por escopia, e começa a liberar trombolítico localmente lá. Na prática, é assim que a gente faz. Só que sabe quanto tempo o paciente fica? Às vezes 2 dias com isso. Ele vai para a UTI, liberando trombolítico em bomba, a gente vai dosar fibrinogênito, TPA, não sei o que, a cada 4 horas. Então, é um procedimento que demora dias, assim. Tá? E vamos parar a fibrinólise se ele tiver queda de fibrinogênio, parar a piora clínica. Então, a fibrinólise por catéter é uma coisa que demora dias, o paciente precisa ficar em UTI e tal. Então, a gente tem como alternativa isso aqui, ó, que é a trombectomia mecânica. A gente tem vários dispositivos rotacionais, reolíticos, tal, que eles removem mecanicamente o trombo, alguns deles já chupam, né, já sugam o trombo e jogam um fibrinolítico local ao mesmo tempo, tá? Então, isso acaba sendo uma opção até mais factível, mais rápida de fazer em uma alternativa à fibrinólise com catéter, tá? E a gente tem evidência. Então, veja, a diretriz europeia fala que alguns pacientes selecionados, como eu falei, você tem um nível de evidência 2AA para considerar a fibrinólise. Só que o fato é que quando a gente tem a indicação de fibrinólise, em geral, a sugestão é de que ela seja por um catéter e não sistêmico, tá? Eu não vou parar nesse slide, não vou discutir esses algoritmos, mas aqui tem um algoritmo da ISVS, que ele indica já pensando na fibrinólise como você deve avaliar todo o seu paciente no pronto-socorro, tá? Quais são aqueles que você deve considerar para fibrinólise, mas em geral é esse, tá? É o serviço que você tem cirurgia vascular, tem hemodinâmica, tem um paciente com uma trombose grave, que o membro está em risco, é extenso, é um evento recente, o paciente tem risco de sangramento baixo, você vai considerar pensando em salvar o membro, e não em prevenir síndrome pós-trombótica, tá? E agora, para a gente acabar, mais os 2 últimos slides, tá? Eu trouxe, primeiro, TVP de membro superior, você vai tratar igual você trata de perna. Só uma coisa, em geral, às vezes a gente tem que avaliar no braço um fator causal, que muitas vezes é a síndrome do desfiladeiro torácico. Você pode ter compressão da veia aqui, né, em algum dos espaços do desfiladeiro, mas isso não vai mudar seu tratamento, tá? Isso pode só mudar o seu manejo a longo prazo, a título de PS, isso aí não vai mudar a conduta, porque a conduta definitiva vai ser um pouco mais para frente. Trombose de catéter é um capítulo à parte de livro, né? Tem 1 milhão de condição, de coisas. Se o trombo está no ventrículo, se o trombo está no coração. Aí tem classificações, né? Se o trombo está preso no catéter, se ele está só no coração, se ele está parcialmente no catéter, parcialmente no coração, se ele é circunferencial. Então, isso aí é muito específico para a aula, mas em geral, se tem um catéter com um trombo, vou dar uma coisa muito simplificada, e ele está funcionando, a gente continua usando o catéter e anticoagula o paciente. E em geral, a gente prefere, se for ter que tirar por algum motivo, se o catéter não estiver funcionando, tá?
anticoagular pelo menos uns 2 a 3 dias antes, tá? Para evitar chuveirar esse paciente, tá bom? Chuveirar esse coágulo. E aí, por último aqui, eu deixei um quadro que uma coisa que muitos de vocês têm dúvidas, tá? Que é em relação à tromboflebite superficial, que mudou de nome, tá? Tem gente que agora chama de trombose venosa superficial, tá? Ou você pode chamar de varicotrombose superficial, se estiver relacionada às varizes, que é uma coisa que a gente vê direto no pronto-socorro. Sei que muitos de vocês têm dúvidas, tá? Paciente com catéter, com dispositivo, paciente com varizes, e vocês imaginam, não preciso nem falar, que o tratamento disso aqui é controverso. Livros texto falam umas coisas, diretrizes falam outras, diretrizes divergem. O fato é que a gente tem pouco estudo robusto nisso, tá? E aí que eu falo do Fondaparinux, que eu tinha falado lá antes, porque o Fondaparinux foi testado para isso, então você pode usar o Fondaparinux quando você tem uma tromboflebite de risco, numa dose de 2,5 por 45 dias. Mas já teve um estudo que testou a Riva nessa dose, né, uma dose profilática, 10 miligramas uma vez por dia, 45, e viu uma equivalência. Tá? Então pode ser uma opção naquelas situações de risco. Quais são aquelas situações de risco? E aí é uma coisa muito polêmica. Pra vocês terem noção, até cirurgia era indicada para tratar isso. Você podia fazer uma ligadura da safena para evitar a comunicação dela, se a tromboflebite for safena, com a veia femoral. Tá? Mas, em geral, o que a gente considera de alto risco é quando o trombo tem uma extensão, né, grande, né, então maior ou igual a 5 centímetros, ou quando ele está meio próximo à região da junção safeno-femoral. Inclusive, quando ele está meio próximo, já a menos de 3 centímetros, tem diretriz e livro-texto que indica você tratar já como se fosse uma TVP, seguindo na sua cabeça esquerda de TVP, mas isso precisa ser individualizado. Tá? Óbvio que tem outras medidas aqui que você vai fazer, compressa no paciente, vai mandar colocar o braço para cima, se for no braço, anti-inflamatório não esteroidal, você pode usar, analgésico simples, mas na prática, se você está em dúvida, acho que nunca vai fazer mal se o paciente não tiver um risco de sangramento importante, você fazer um xarotinho lá, uma Riva, 10 miligramas, 45 dias, em geral não vai fazer mal, tá? Mas é um tema bem nebuloso aqui, beleza? Gostaria de agradecer vocês pela atenção, agradecer ao Maurício pelo convite de estar com vocês aqui, espero que eu tenha contribuído com vocês em relação ao conhecimento, aos conceitos, e ao manejo de TVP no pronto-socorro, e eu estou totalmente à disposição agora na aula, ou se vocês quiserem procurar no Instagram, no e-mail, no WhatsApp, enfim, para tirar dúvidas pessoais também, estou completamente à disposição. Beleza? Obrigado. Boa. Excelente, Hélio. Maravilhoso. Obrigado, viu? Imagina Bastante. que Cara, foi bem completo aí, bem completo, principalmente na parte de tratamento, que eu acho que mais pega para a galera, tá bom? Principalmente quando dá alta segura para o paciente, né? O negócio do filtro de veia cava também, a gente já escuta isso já tem um tempo, né? Mas vocês ainda recebem bastante pedido, às vezes sem muita indicação, né? É isso aí. Vários parabéns, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Obrigado. Fala, Hélio. Tá famoso agora no São Cristóvão, hein? E aí, cara? Beleza? Aí, pois é, amanhã beleza? eu tô lá, cara. Agora já não preciso mais nem chamar você, viu, Hélio? Já sei tudo, tá? Pois é isso aí, esse é o espírito, cara. Que o Mário... Valeu, querido. Boa noite aí pra vocês. Valeu, hein, Mal? Valeu, Elias. Obrigado. Ô, Costa, você consegue ver o chat aí agora? Deixa eu ver. Deixa eu ver. O Mário Correia mandou uma mensagem aí. Algo que sempre ocorre é sobre quando o paciente esquece uma dose de dor. Isso aí é um problema. Né? Como orientar entre tomar a dose esquecida e manter só a próxima, considerando o risco de sangramento. Felizmente, isso é uma coisa empírica, né? A gente não tem como dar uma orientação segura com base em estudo, em trial, né? Mas, em geral, o que a gente faz é chamar o paciente para mudar a medicação. Quando acontece isso, deixar ele internar. Porque a chance do paciente falhar, porque esquecer uma vez, esquecer várias, é uma coisa bem preocupante mesmo. Tá? Nesses cenários, talvez, a gente, na Riva em si, né, na fase inicial, que é de 2 doses, depende, né? Se o paciente, em tese, esqueceu uma dose, a gente pula para a seguinte, paciência, né? Muda o horário, eventualmente a gente pode antecipar, mas isso é um pouco diferente de anticoncepcional, né? Que a gente tem as coisas bem definidas, por exemplo, esqueceu 2 dias, vai tomar até tantas horas, depois vai dobrar a dose, é uma coisa que, infelizmente, a gente deve individualizar, mas mais importante do que saber como fazer essa dose é reeducar o paciente. Porque não adianta, se ele esquecer uma, ele vai esquecer 2, vai esquecer 3, vai esquecer 4. Tá? Então, nesse caso, a gente precisa colocar o gato no telhado, falar que ele pode ter uma trombose, embolia, morrer, se ele tomar, que aí eles começam a se disciplinar. Mas essa é uma pergunta, infelizmente, sem resposta, cara.
Boa. Mais alguém? Foi bom, Mário? Era isso que você queria saber? Boa, isso aí. Legal, tem uma menção pro seu pai aí, Elinho. Oh, eu vi. É. Boa. Obrigado, obrigado, obrigado a todo mundo. Top. Acho que é isso aí, galera. Muito bom. Mais alguém? Acho que não, né? No chat. Beleza, é isso. Então, eu coloquei meus contatos, estou à disposição. No futuro, se quiser me chamar para uma outra aula, estou à disposição também. Na falar verdade, você falou no começo assim, não vamos falar sobre embolia pulmonar, que isso é uma coisa muito extensa também. Aliás, a gente podia combinar para o próximo semestre, né? Trazer esse Podia me assunto chamar de TEP, porque também é uma coisa controversa, tem bastante... Podia chamar algum bastante colega que é pneumologista junto também. A gente podia, e assim, outros assuntos também, oclusão arterial aguda, aneurisma no pronto-socorro, dissecção, trauma vascular, carótida, que é coisa que o pessoal vê muito no pronto-socorro, catéter, né? Isso é uma coisa, como lidar com complicação de catéter, infecção, trombose, tá funcionando, não tá, é PERM, é PORT, isso são coisas do nosso dia a dia, né? Semestre as aulas estão todas programadas, Lê, mas a gente vai pensar em alguma coisa para o próximo. Pode pensar, dá OPS, pé podre, pé diabético, pode ficar à vontade aí quando precisar, eu estou à disposição, tá? Não, foi muito legal, eu gostei bastante. Não, mas vamos trazer sim. Depois a gente senta e discute aí o que você acha mais relevante assim, para esse público, porque a gente tem bastante gente aqui de UPA, tá? E de hospitais que às vezes nem sempre tem todos os exames disponíveis, vascular e tal. Olha lá, pé diabético. Corta, né? Pé diabético corta. Exato, depende, né? Muitas vezes acaba cortando mesmo. Ou às vezes até para aglutinar, se quiser, dá para falar, sei lá, dá para fazer uma aula falar de aorta em si, né? Então, realmente, na UPA, muitas vezes o paciente não vai ter diagnóstico, dá para falar de aneurisma, dissecção, paraná, ou dá para fazer uma aula falar de perna, posso falar de pé diabético, de oclusão arterial aguda, e de oclusão crônica, em geral, da conceitos gerais. A gente vai conversando então. Beleza. A gente programa. Beleza? Pessoal, obrigado para quem ficou aí ao vivo acompanhando, tá? Boa. Agradecer a todo mundo. Tamo aí. Obrigado, Maurício. Valeu. Valeu, Elinho. Pessoal, para quem ainda está aí, eu tenho os slides. Quem quiser, eu vou deixar meu e-mail aqui no chat. Aí vocês me mandam que eu repasso o slide da aula para vocês. É só mandar direto no meu e-mail aqui. Vou deixar. E aí eu faço. Só tenham paciência comigo, porque às vezes vem muito pedido e eu demoro um pouquinho para responder, mas até o final da semana eu mando. Tá aí. Mauricio.pinto, visiosaude.com. Gui, eu mando, só me manda no e-mail, tá bom? Eu não consigo mandar para vocês aqui direto, tá? Me manda que eu repasso para vocês. Tá? Pede lá que eu vou distribuindo individualmente.